Agora, pessoal, para dar continuidade, a gente vai estar buscando pelos tiles de bordas do nosso jogo. Basicamente, os tiles de bordas vão ser esses tiles onde a gente tem essas paredes, porque é a partir desses blocos que a gente vai estar spawnando os nossos inimigos. Os nossos inimigos vão estar sendo spawnados pelas bordas do nosso cenário. Então, para encontrar essas bordas, nós vamos vir aqui no nosso script de game level, que é o script da nossa main do nosso jogo. E aqui dentro da nossa função ready, nós vamos estar chamando uma função que é a setSpawnTiles, ou seja, nós vamos estar configurando os tiles de spawn. Aqui embaixo nós vamos estar criando esse método setSpawnTiles. E esse método ele vai iterar para cada uma das células que foram usadas, que estão sendo usadas no nosso terreno de base. Então aqui nós vamos ter para cada tile em base terrain.get used cells. Basicamente isso aqui vai iterar para cada uma das células que estão sendo utilizadas pelo nosso terreno de base. No caso, o nosso terreno de base são todos esses tiles aqui que a gente tem. Então, para cada um desses tiles, nós vamos procurar as bordas find edges, que é um método que a gente vai estar criando. Esse método vai receber como parâmetro um tile que é exatamente o tile que a gente está iterando. Então, na primeira iteração, ele vai retornar o 0, 0, na segunda, 0, 1, 1, 0 no caso, 2, 0, 3, 0, assim por diante, até ele percorrer todas as células que estão sendo utilizadas pelo nosso jogo. Então, aqui embaixo, eu vou estar criando esse método findEdges, que ela vai estar recebendo a célula atual, que é a célula visada. Essa célula é um vector 2, e essa função ela retorna vazio para a gente. Dentro desse método, a gente vai estar criando o useDirect. UseDirect basicamente é o rect2, que é o retângulo que vai estar sendo utilizado por todos os nossos tiles. Basicamente a gente usa esse rect2 igual a gente faz aqui para definir o limite da câmera. A gente tem useDirectTile. Então aqui o nosso retângulo ele é o nosso baseTerrain.get usedRect. E aqui a gente vai criar quatro variáveis. O tamanho em x, que é o usedRect.size.x. O tamanho em y, que é o usedRect.size.y. A posição em x, que é o usedRect.position.x. E a yPosition, a posição em y, que é a usedRect.position.y. Nós basicamente vamos precisar ter esses valores armazenados em variáveis, porque é a partir desses valores que a gente vai saber se a gente está na borda ou não, se a gente se encontra nas bordas dos nossos tiles ou não. Então agora que a gente já tem todas essas posições e a nossa célula atual, nós podemos fazer verificações. Nós podemos verificar se a célula atual em x ela for igual ao tamanho em x menos 1, ou a célula atual em x for igual à posição em x. Se for um desses dois casos, então nós vamos estar criando uma variável aqui em cima, que é a available spawn tiles list, que vai ser um array, uma lista que vai começar vazia. Então, se ele entrar dentro dessas duas condições, então nós vamos dar um append, ou seja, nós vamos estar acrescentando nessa lista a nossa célula atual. Por quê? Se a nossa célula atual em x ela for igual ao tamanho de x menos 1, ou seja, no nosso exemplo aqui, a nossa célula em x ela vai até 47. No caso aqui, ela vai até 48 porque começa em 0. Então, 48 menos 1 dá 47. Então, ele vai verificar se a célula visada, dá uma olhada aqui embaixo, que tem um valor. Se a célula visada for igual a 47, que no caso é 48 menos 1, então ele vai estar adicionando todas essas células aqui por terem um tamanho de 47. Agora, se todas as células em X tiverem um tamanho de 0, ele também vai adicionar. Então, basicamente, dessa forma, iterando por todas as células, ele vai adicionar todas essas células aqui da vertical nessa linha e todas as células da vertical nessa última linha aqui, já que o X nessas duas células é igual a 0 ou igual ao tamanho menos 1, que nesse caso é 47. Então agora a gente só precisa fazer a mesma lógica para pegar essas duas linhas aqui, que é a linha do y em cima e a linha do y embaixo.
Então, é basicamente a mesma lógica, porém para y. Então, a gente vai verificar se o tamanho da nossa célula em y ele é igual a ySize menos 1, ou se o tamanho da nossa célula em y ele é igual à nossa posição em y. Em qualquer um desses dois casos que ele entrar, a gente precisa acrescer da nossa lista de células com a nossa célula atual. E é basicamente isso que essa função faz. Depois de ter iterado por todas essas células dentro de findEdges, a gente precisa retornar essa lista de células para um outro objeto que vai estar responsável por spawnar os nossos inimigos. Esse nosso objeto vai ser o nosso LayerEdgeObjects aqui. Por quê? O nosso personagem ele está sendo ordenado pelo isort, assim como os nossos tiles de decoração. O nosso inimigo aqui que está instanciado, pelo fato dele não estar dentro de isort, ele não tem essa ordenação sendo aplicada. Então seria interessante que cada um dos nossos inimigos também fossem ordenados pelo render do isort. Então por isso o sistema de spawn vai ficar dentro do nosso LayerEdgeObjects aqui. Então sabendo disso, a gente vai vir aqui no nosso LayerEdgeObjects, vai atribuir um script para ele. Esse script aqui vai ficar dentro de scripts, dentro de management. E aqui eu vou estar renomeando para LayerEdgeObjects. Eu vou estar definindo o nome de classe como LayerEdgeObjects. E esse nosso LayerEdgeObjects ele vai precisar de uma variável que são as células disponíveis para spawn. Então, available cells. Que vai ser uma lista e por padrão ela vai começar vazia. Mas essa lista a gente vai estar populando no nosso game level. Depois de ter todos os nossos tiles disponíveis, a gente só precisa chamar aquela lista de LayerEdgeObjects, passando essa lista de células que a gente populou aqui embaixo. Então a gente só precisa guardar referência a essa nossa LayerEdgeObjects, que vai ser um isort, e vai guardar referência ao nosso LayerEdgeObjects. Agora aqui embaixo, depois de ter percorrido todas as células que foram utilizadas, a gente já vai ter a lista de células disponíveis. Então, LayerEdgeObjects.AvailableCells vai receber a nossa Available Spawn Tiles List. E agora que nós já temos a lista de tiles disponíveis, a gente pode estar utilizando dessas posições para instanciar um inimigo no nosso jogo. Então a gente vai voltar aqui no nosso script de LayerEdgeObjects. E aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é criar a função ready. E dentro dessa função a gente vai dar um randomize na seed. Porque como a gente sempre vai spawnar os inimigos em posições aleatórias, a gente precisa randomizar a seed do jogo para que ele sempre retorne um número aleatório diferente em cada iteração. Além disso, nós vamos precisar de uma variável que vai ser a spawn cooldown. Que vai ser um float, por padrão vai ter o tempo de 1.5 segundos. Basicamente o spawn cooldown é para a gente saber a cada quantos segundos ele vai spawnar um inimigo novo. Além disso, nós vamos precisar de uma constante, cell size, que é basicamente o tamanho da célula, que nesse caso aqui é igual a 16, porque é o tamanho das células que a gente está trabalhando no nosso jogo. Além disso, nós vamos precisar de duas onReadyVars. A primeira vai ser o parent, que é um node 2D, e vai guardar referência ao getParent. Basicamente, o getParent ele vai pegar o pai do objeto visado. No caso aqui, pela linha, se a gente seguir, o pai de LayerEdgeObjects é o nosso game level, que no caso é a nossa main. Além disso, nós vamos precisar guardar referência a um temporizador. Timer, que vai guardar referência ao nosso timer. Porém, esse timer aqui não existe. Então, aqui em LayerEdgeObjects, a gente vai estar adicionando um temporizador. Esse temporizador aqui, ele vai estar com o OneShot marcado. E por enquanto é esse aqui de configuração. Além dessas configurações, a gente precisa de um export array de package scene enemies list, ou seja, a lista de inimigos.
Basicamente, a lista de inimigos é a lista que vai conter todos os nossos inimigos. No caso aqui, como a gente só tem um inimigo feito, a nossa lista ela sempre vai ter o tamanho de 1, então ela sempre vai estar spawnando o mesmo inimigo. Então aqui em Layer de Objects, a gente tem a nossa lista de inimigos, a gente vai incrementar o tamanho dela em 1. E aqui a gente precisa carregar a cena do nosso inimigo, que está aqui em Enemies, que é a nossa Spider. Agora a gente tem uma cena a ser spawnada sempre que a gente chegar em 0 no temporizador. Agora aqui no nosso script, a gente vai estar conectando o sinal de timer, o timeout, dentro do nosso layer de objects, com o nome de onSpawnTimer timeout. Aqui dentro, nós vamos estar chamando o método de spawn, que ainda não existe, que a gente vai estar criando aqui embaixo. E depois de estar spawnando o inimigo, nós vamos inicializar o nosso temporizador, timer.start, passando o nosso spawn cooldown. Então dessa forma, sempre que o temporizador chegar em 0, a gente está reiniciando o ciclo do temporizador para que de x em x segundos ele fique spawnando um inimigo novo. Aqui no nosso método de start, a gente primeiro precisa de um spawn index, de uma célula na qual a gente vai estar utilizando para spawnar o inimigo. Então, para pegar essa célula, a gente primeiro precisa de um index, que é o random spawn index, que é o inteiro, e vai receber um índice da nossa lista de células disponíveis .size. Basicamente, a nossa lista de células ela vai conter um exemplo de 50 posições, que são as bordas do nosso cenário. Essas bordas aqui. Então, cada posição dessas representa um índice numa lista, que é a nossa lista de posições disponíveis. Então, a gente vai sortear de forma aleatória uma dessas listas, por meio do size e do tamanho da lista, ele vai puxar um índice aleatório. E acessando esse índice de uma lista, ele vai retornar uma dessas posições aqui pra gente. E é a partir dessa posição que a gente vai estar spawnando os nossos inimigos. Então, agora que a gente tem o nosso random spawn index, a gente vai ter a posição de spawn. Spawn position. Vai ser um vector 2. E ela vai receber a available cells no random spawn index. Agora a gente já tem uma posição de spawn. Agora que a gente já tem a posição de spawn, a gente precisa saber o inimigo que vai ser spawnado. Então, para saber o inimigo que vai ser spawnado, é basicamente a mesma lógica. Random enemy index, que é o inteiro, e vai receber um número aleatório entre enemies list.size. No caso aqui, como a nossa lista sempre tem um tamanho de 1, ele sempre vai estar retornando o índice 0. Então, ele sempre vai estar spawnando o mesmo inimigo, já que é o único inimigo que existe naquela lista a ser spawnado. Agora que a gente já tem a posição, a gente pode selecionar o inimigo, que vai ser a enemies list no random enemy index.instance. A gente vai estar instanciando a cena selecionada. Em seguida, a gente vai estar dizendo que a posição global do nosso inimigo vai ser igual a spawn position, que foi a posição definida aqui em cima. Depois de ter selecionado a posição dele, nós vamos estar adicionando um filho, addChild, passando enemy, que é o inimigo que acabou de ser instanciado. Só uma coisinha que ficou faltando, aqui na nossa spawn position, a nossa lista de posições vai retornar esses valores para a gente, 70, 80, 90. Porém, cada célula dessa tem um tamanho de 16 por 16. Então a gente tem que estar multiplicando essa posição pelo nosso cell size. Então aqui no final, depois de selecionar uma posição, nós vamos multiplicar ela pelo cell size, porque dessa forma ele vai retornar a posição relativa à posição daquele tile no mundo. E agora que a gente já tem essa nossa lógica de spawn, a gente vai marcar o auto start aqui do nosso timer com um tempo de 1.5 segundos. Porque fazendo isso, o nosso temporizador ele vai começar contando, já que a gente não está inicializando ele em canto algum aqui, apenas aqui. Mas pelo fato da gente nunca ter inicializado ele anteriormente, ele nunca iria chegar nessa linha de código. Então agora se a gente rodar... E aqui, como vocês podem ver, nós temos um problema. Pelo fato do pivô dos nossos inimigos serem o canto superior esquerdo de cada um dos tiles, o que acontece é que os inimigos eles estão sendo spawnados, alguns deles pelo menos, estão sendo spawnados na parte externa do nosso tile. Então esses inimigos eles nunca vão conseguir entrar em contato com o nosso personagem.
Então a gente tem que de alguma forma estar modificando o nosso layer, as nossas camadas, para que os nossos inimigos eles ignorem completamente esses tiles de borda aqui, que são os tiles do cenário. Fala pessoal, o vídeo ainda não acabou, mas eu queria só fazer um pedido, caso vocês ainda estejam acompanhando até aqui. Caso você ainda não seja inscrito, se você puder se inscrever no canal, deixar um like no vídeo ou até fazer um comentário no vídeo, vocês já ajudam muito. Além disso, além do canal no YouTube, caso vocês também não saibam, eu tenho o perfil na Udemy, onde eu publico alguns cursos. Então, caso você queira contribuir com a criação de mais conteúdos gratuitos, você pode estar adquirindo algum dos meus cursos pagos aqui, utilizando o link na descrição, me fazer alguma doação pelo Pix, o link também vai estar aí, ou avaliar algum dos meus cursos gratuitos, que é de graça. É isso, pessoal. Bom vídeo. Então, para modificar as nossas camadas e máscaras, a gente precisa vir em projeto, configurações do projeto, e a gente precisa vir aqui em Layer Names 2D Physics. Basicamente aqui a gente precisa configurar as nossas camadas e máscaras baseadas em nomes. Então aqui a gente vai ter a layer do mapa, a gente vai ter a layer do personagem e a gente vai ter a layer do inimigo. Agora que nós já definimos as nossas camadas e máscaras, nós precisamos voltar em cada um dos objetos do nosso jogo, no caso dos nossos personagens, dos nossos inimigos, etc. E a gente precisa vir aqui na aba de colisão de cada um deles, onde eles têm essa aba de Collision Object no caso. Os únicos objetos que vão ter essa propriedade são áreas 2D, Kinematics, Statics e Rigid Bodies 2D. Mas em cada um desses objetos nós agora temos camadas e máscaras. E essas camadas aqui, representadas por esses nomes, foram os nomes que a gente acabou de definir, elas servem para dizer o que o objeto é e com o que aquele objeto pode interagir. Isso é mais uma forma de filtrar colisões físicas, colisões de áreas, etc. Mas em sumo, uma layer é aquilo que o objeto é e uma máscara é aquilo que o objeto pode interagir. Então, o nosso personagem ele pode interagir de forma física com o nosso tilemap. Então, eu vou dizer que ele é da layer de personagem e que ele vai ter máscara no nosso mapa. Então, com isso, ele vai ter uma colisão física no nosso mapa. E salvando aqui na raiz, se a gente voltar em alguma instância do personagem, ele já vai ter modificado as camadas e máscaras. Então, outra coisa que a gente pode mudar é a nossa hitbox. A hitbox do nosso personagem, ela vai estar esperando uma colisão com o inimigo. Então aqui eu posso dizer que ele vai ter máscara no inimigo. Agora aqui em Game Level, a gente pode dizer que o nosso terreno de base, ele é da layer mapa. E que ele não vai ter máscara em nenhum objeto, os outros objetos que vão ter máscara nele. Agora eu posso vir aqui no nosso inimigo de base e eu posso dizer que ele vai ser da layer inimigo e que ele vai ter máscara apenas no personagem, ou então que ele vai ter máscara no projétil do personagem. Além disso, a nossa hitbox aqui, ela vai ter máscara no nosso player. Porém aqui na nossa hitbox nós temos o body entered, que quando é o nosso personagem que está entrando numa colisão física, a gente apenas ignora. Porém, quando é uma área, no caso o nosso projétil, ele também vai ser da layer personagem, então ele vai estar entrando nesse mesmo caso aqui, porém agora com um certo tipo de filtro, que foi esse filtro aqui de colisões que a gente acabou de adicionar. E agora, como vocês podem ver, os nossos inimigos eles estão sendo spawnados, porém a parede não é mais um empecilho para eles. Já que, agora como eles não colidem mais diretamente com a parede do nosso cenário, agora os nossos inimigos eles ignoram completamente a parede e vêm direto ao nosso personagem, direto ao encontro dele. Porém, uma coisa que a gente precisa modificar é lá no nosso personagem, a gente precisa modificar o seu projétil de base. A gente precisa dizer que ele vai ter máscara no nosso inimigo e que ele vai ser da layer personagem. Apenas de fazer isso, se a gente executar agora, a gente tem um inimigo aqui para testar. Agora, o nosso inimigo ele perde vida normal com o nosso projétil. O nosso personagem perde vida normal com o nosso inimigo. Assim por diante.